Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados Brasil, 8ª subseção Piracicaba. Quando um cidadão desobedece um preceito, uma norma, uma lei, abre possibilidade do Estado utilizar o seu direito de punir, o chamado jus puniendi, visto que, como o Estado produz a norma, então cabe a ele exclusivamente aplicá-la. E para falar sobre execução penal, hoje temos o prazer em receber aqui em nosso estúdio a doutora Clarissa Magalhães Esteca Ferreira. A doutora Clarissa Magalhães Esteca Ferreira é advogada, especialista em direito penal e processo penal. É presidente da Comissão dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados da OAB Piracicaba. Como vai, doutora? Tudo bem com a senhora? Sinta-se à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite, fico muito feliz e satisfeita de saber do progresso da nossa OAB do interior, agora com a televisão, assisto os programas, estou achando super legal, incrível. Recentemente eu assisti inclusive do nosso coordenador, Dr. Max, sobre prerrogativas, foi super interessante. Só tenho a agradecer o convite e estou aqui disposta a responder o que eu puder. Muito bem. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso porque todos têm direito ao devido processo legal, em que têm oportunidade de defender-se da acusação. Ocorrida a condenação do acusado, como se dá o cumprimento da sentença condenatória? Doutor, para a gente iniciar, eu vou dar uma pequena explicada do que acontece após a sentença condenatória. Encerra-se uma fase, que é a fase de ação penal. Inicia-se uma nova fase processual, que chama-se execução penal. Nesse momento, o preso efetivamente vai cumprir a sua pena, que pode ter sido restritiva de direito, pode ter sido uma pena pecuniária e pode ter sido uma pena de prisão efetivamente. Tá? Nesse momento, a sentença ela pode ter sido já transitada em julgado ou não. Se ela transitou em julgado, o que isso quer dizer? Que não teve recurso, tanto do réu quanto do Ministério Público. Forma-se uma carta de guia definitiva. Essa carta de guia é um novo processo, só que vai se chamar execução penal. Inclusive vai obter um outro número e vai correr por outra vara. Se a sentença ainda padecer de algum recurso que pode ter sido impetrado tanto pelo Ministério Público quanto pelo réu, pelo acusado, forma-se a carta de guia provisória. Da mesma maneira, ela vai ser remetida para uma vara própria e vai obter um outro número. Então, o sentenciado, agora já condenado, ou definitivamente ou não, vai poder já obter os seus benefícios previstos na Lei de Execução Penal, que é Lei número 7.210. Tá? Aí começa a parte interessante também dessa nova fase processual, que é a parte humanitária da pena. O Estado formulou a lei para humanizar a prisão, para que o sentenciado obtenha direitos e deveres nas unidades prisionais e possa ser reinserido à sociedade. Então, Clarissa, a gente sabe que o clamor social é para que o criminoso pague pelo que fez. Qual é a finalidade da pena? A finalidade da pena é ressocializar o preso, o detento no caso. Então a pena vem para que ele cumpra, que ele pague pelo que ele fez, tendo, como eu já disse, direitos e deveres para cumprir nesse momento processual. E quais são os estabelecimentos penais para cumprimento das penas? A princípio, doutor, o cumprimento da pena se dá em presídio. Essa é a regra. Preso já condenado definitivamente tem que cumprir pena em unidade prisional. Aqui na cidade nós temos o Centro de Detenção Provisório. Como o próprio nome diz, é para preso que ainda responde a processo. Na prática, mesmo os condenados ainda se encontram cumprindo pena no CDP por falta de vaga. Não tem para onde mandar os presos já condenados. Mas, a princípio, o preso condenado cumpre em unidade prisional já, em penitenciária. Mas temos penitenciárias, temos centro de detenção provisório, temos centros de ressocialização, como a gente tem aqui na Rua São José. O centro de ressocialização, temos colônias agrícolas, temos semiaberto, temos vários tipos de cumprimento de pena para os presos. E
quais são os direitos do preso durante a execução da pena? São vários os direitos previstos e todos esses direitos e deveres dos presos estão previstos nessa Lei 7.210. Tem direito à alimentação, tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito à visita, tem direito às saídas temporárias, tem direito a vários tipos de benefícios, como as progressões de penas, tem benefícios como livramento condicional, tem vários tipos que são previstos em lei. Okay. Vemos que os direitos dos presos, né, têm sido violados pelo Estado, que não fornece as mínimas condições. Como podemos então falar em ressocialização desse condenado? Doutor, até retornando um pouco na resposta anterior, o preso tem o direito, por exemplo, de se ver detido, recolhido a uma cela individual, esse é um dos direitos dele. Na prática, o que a gente vê são 20, 24 presos, digo aqui com prática no CDP local. Para celas onde caberiam 4, existem 24 em poucos metros quadrados. Então, o Estado está formando masmorras, onde eles estão sendo jogados praticamente, sem direito a nada, não tem higiene pessoal, não tem alimentação, não tem saúde. E na minha visão particular, para a gente solucionar esse problema, diferentemente do que o Estado tem feito até hoje, não é a criação de novos presídios. Porque o que a gente ouve é, vamos construir penitenciárias, que nem Piracicaba vai receber uma penitenciária logo, em breve. Vamos construir CDPs, vamos construir CRs, vamos construir... Eu já acredito que o inicial está errado, tem que construir escola, temos que construir creche, temos que dar curso profissionalizante. Só isso vai conseguir barrar a enchente de presos que a gente tem visto. E a demanda judicial está afogado, não sai, os presos não conseguem progredir de regime por falta de funcionário do fórum, por falta de um monte de coisa que acontece no judiciário, então está travado, está estagnado o sistema, só preso entrando e não tem preso saindo. Então eles pensam que a solução vai ser a construção de presídios, vai acabar o problema. E não é essa a realidade, quanto mais presídio construir, mais vai ter que fazer. Então, na minha visão particular, seria a escola, a instrução, essas FEBEMs são simplesmente o início para um CDP. A gente até fala que a FEBEM é do lado do CDP, a casa, né, aqui. É só fazer uma ponte. Infelizmente, é isso que a gente tem visto. O adolescente sai e entra direto no CDP. Então, para mim, a minha opinião é que escola, curso profissionalizante, isso sim reduziria o número de ingressos no sistema carcerário. Clarissa, não cumprindo o Estado com seus deveres, especificamente o de buscar recuperar, reeducar ou educar o apenado, não se torna tão transgressor quanto aqueles indivíduos que infringiram a lei penal? Doutor, com certeza. Chega a faltar até lógica, porque hoje um preso custa para o Estado mais de R$1.000. Esses R$1.000, se ele investisse na pessoa antes dela ingressar no sistema carcerário, eu tenho certeza que ela não ingressaria jamais. R$1.000 mensais, né? R$1.000 mensais. Mensais para o Estado, mais de R$1.000. Então não tem nem o que falar. Com certeza chega a ser ilógica a proporção de investimento que o Estado faz num sistema falido. Porque eles saem de lá, muitos, por falta de oportunidade, voltam a delinquir. O índice de delinquência, de reincidência, chega a ser 80%. Esse número é assustador, porque eles saem, o que eles aprenderam durante 5 anos que permaneceram presos? Nada. Muitas penitenciárias não têm trabalho para eles, não tem escola, algumas sim são exemplo no estado. Tem bola para costurar, tem uniformes para costurar, tem poucas, cursos profissionalizantes, mas são raras. Por exemplo, o CDP aqui, que é provisório, não tem nada para se fazer. Então, se o preso aguarda 2 anos para ele ser transferido, ele ficou 2 anos numa cela de 12 por 12 com 24 pessoas sem fazer nada no ócio. Então, o Estado está investindo mal um dinheiro. Aqui temos aproximadamente 1.540 presos, aproximadamente R$1.000 por mês cada um, é a gente fazer a conta. Não dava para fazer mais escola, cursos técnicos, senais. Então eu acredito que é por esse caminho que a gente tem que seguir. Como você dá a progressão da pena de um condenado que começa a cumprir a sua pena em regime fechado para o semiaberto? Mas antes, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.
O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos e o Omni. Estamos de volta, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje estamos recebendo a presença da doutora Clarissa Magalhães Esteca Ferreira, que é advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal e presidente da Comissão dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados da OAB Piracicaba. E estamos falando hoje sobre execução penal. E a pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida é a seguinte: doutora Clarissa, como se dá a progressão da pena de um condenado que começa a cumprir a pena em regime fechado para o semiaberto? Doutora, essa progressão está prevista tanto no Código Penal quanto no artigo 112 da LEP, né? Lei de Execuções Penais. O sentenciado ele tem que cumprir 2 requisitos, o objetivo e o subjetivo. O requisito objetivo é lapso temporal. Ele tem que ter cumprido da data da sua prisão efetivamente 1/6 do total da pena. Cumprindo o requisito objetivo, ele tem que cumprir o subjetivo. O subjetivo é o quê? Conduta, ele tem que ter bom comportamento carcerário. Antes, era necessário a elaboração do exame criminológico. Esse exame criminológico passava-se por psicólogo, assistente social, demandava um certo cuidado, demorava muito. Então, esse exame não é mais obrigatório hoje, mas tem juízes que ainda pedem a elaboração que a gente chama hoje de boletim informativo. O boletim informativo é expedido pela unidade prisional e lá eles fazem quantas faltas o sentenciado teve, se é que ele teve faltas, se ele teve fuga, por quais unidades prisionais ele já passou anteriormente. Então é um xerox da vida dele compilado nesse boletim informativo. Ele cumprindo o objetivo e o subjetivo, ele está progredido para o semiaberto. O que acontece, que é bom ressaltar, que não existe progressão em saltos. Por exemplo, ele passou esse 1/6, ele estava sem advogado, ele cumpriu muito mais de 1/6. Já dava 2/3, muito mais da pena, quase a pena inteira, que eles chamam de ponta, cumprir de ponta a cadeia. Então eu posso ir direto para o regime aberto. Não pode, a lei proíbe a progressão em saltos, do fechado para o aberto. Tem que necessariamente passar pelo regime intermediário, que é o semiaberto. Por mais que esse lapso temporal tenha sido passado de muito, tem que fazer. Agora, isso não acontece no caso de uma falta grave. O sentenciado fugiu, ele volta para o fechado. A regressão sim se dá em saltos. Do aberto, por exemplo, que ele tem que cumprir os requisitos mesmo estando em regime aberto, ele cometeu uma falta, deixou de cumprir algum requisito previsto, ele volta-se direto para o fechado e não para o semiaberto. E como se dá a progressão do regime semiaberto para o regime aberto? Da mesma forma, doutor, os 2 requisitos têm que ser cumpridos, são idênticos. Ele tem que ter cumprido mais 1/6 do restante da pena e ter o bom comportamento. Depois de julgado esse benefício pelo juiz da execução criminal, ele tem que comprovar residência fixa e trabalho lícito e fixo também. A Lei de Execução Penal concede o benefício ao sentenciado de, para cada 3 dias trabalhados, a diminuição de 1 dia de sua pena. Como fica o caso de estabelecimentos prisionais que não oferecem oportunidade de trabalho para obtenção desse benefício? Como eu já disse, doutor, trabalho efetivamente como costurar bolas, uniformes, dentre outros, somente é oferecido já em penitenciárias ou centro de ressocialização.
Nos casos em que não se tem esse tipo de serviço externo, existe, por exemplo, o preso que trabalha na faxina da unidade prisional, existe o preso que cuida da comida, a boia que eles falam que tem que servir, tem que recolher, tem que cozinhar até muitas vezes. Então esse tipo de trabalho também interno da unidade se desconta a pena sim, cada 3 dias trabalhado, reduz-se 1 de pena. E esse 1 dia de pena reduzida é pena efetivamente cumprida. Cumpriu-se a pena, elimina-se da contagem de pena dele. Então, quando não se tem esse trabalho externo, ainda alguns têm o privilégio de conseguir esse trabalho, como faxina ou como trabalhando na comida. Agora, os outros, infelizmente, ficam no ócio. Pessoa condenada por crime hediondo e seus equiparados, como tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas em afins, né, ou terrorismo até, tem direito ao livramento condicional e à progressão de regime? O livramento condicional, ele, diferente da progressão de regimes, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele é um benefício. Mesmo para crimes que não são hediondos, ele existe, acontece cumprindo 1/3 da pena se o réu é primário, ele faz jus ao livramento condicional, metade da pena se o réu é reincidente. No caso de hediondos, ele teria que cumprir 2/3 da pena. Isso já estava previsto. Com a alteração que veio em 2007, foi alterada a lei de crimes hediondos. Aí veio a inovação. A partir de então, o preso condenado por crime hediondo ou equiparado, ele pode progredir e não ser só beneficiado pelo livramento condicional. Ele pode progredir de pena. Na sentença condenatória, o juiz passa a colocar regime inicial fechado. Antes dessa alteração era regime integral fechado. Então o juiz já coloca inicial fechado e para ele poder progredir ele tem que cumprir 2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. Percebe-se que a sociedade é contrária à saída temporária, que é a saída do apenado na época do Natal, por exemplo, né, para passar com os seus familiares. Isso porque acredita-se que aumenta a criminalidade nessa época. Como que funciona a saída temporária e se tem algum projeto para a modificação desse benefício? Doutor, isso, no meu entendimento, é um mito. Porque a saída temporária, ela não acontece só no período de Natal. A saída temporária acontece diversas vezes no ano. Dia das Mães, dias dos pais, dias das crianças. Então, é um mito da sociedade que no Natal o preso vai sair e vai cometer mais crime. A sociedade vai ficar instável, a sociedade vai ficar em perigo, tem que ficar em alerta, porque os presos saíram da unidade prisional. E não é verdade. E no Dia das Mães, não tem mais crime? No Dia dos Pais? Ninguém levanta isso, porque é mais divulgado o Natal, o preso vai sair para o Natal. Então isso, para mim, no meu entendimento, é um mito da criminalidade que aumenta no final do ano. Existem estudos que dizem que a criminalidade aumenta com o calor. E não com o final do ano, com o Natal, e sim no período, porque o calor, o sangue, a vontade de sair é mais janela aberta, é mais vidros de carros abaixados, então já existem estudos nesse sentido. No frio a criminalidade diminui e no calor a criminalidade aumenta. Então para mim a lógica já seria mais essa. Mas a respeito especificamente dos direitos da saída temporária, o preso tem que ter bom comportamento, cumprir 1/6 se for primário, 1/4 se for reincidente, e ele tem que estar necessariamente no regime semiaberto. E se o senhor me perguntou se existe algum projeto de modificação, se existe, até agora não tenho conhecimento, mas discordo, a saída temporária se faz necessária, porque se ela não existisse, você vai reinserir, readaptar o sujeito condenado de que forma à sociedade? Deixá-lo na masmorra em que ele está? Criado como os bichos eles estão? Pior do que os bichos? Porque o senhor viu recentemente o lobo, o caso do lobo que nós tivemos na cidade. Nossa, repercussão geral. E a questão de direitos humanos na cadeia? Agora, os presos, ninguém sabe o nome deles. Não estou aqui para defender, sou criminalista, não discuto a conduta deles. Eu quero saber qual é o direito deles previstos em lei e quero que se faça cumprir. Nós estamos aqui para isso. Agora, o lobo, recorte enorme, vão até me jogar pedra, né? A população, nada contra, sou a favor dos animais, coitado, nossa, lamentável. Mas a gente tem que cuidar das crianças assassinadas, dos presos que estão lá. Não adianta a gente jogar e fechar os olhos, porque é isso que a sociedade está fazendo. Fecha os olhos, põe a unidade prisional lá longe. Aqui não, porque não quer ver. Então a gente tem que cuidar e a saída temporária é essencial para isso. Senão a gente não precisava da LEP. Pode rasgar e jogar no lixo.
Agora, se a gente não der o nosso passo também para receber eles de volta à sociedade, aí não foi inútil. Na fase de execução penal, em que o condenado está cumprindo a pena, ainda resta algum recurso cabível? O advogado pode lançar mão do agravo em execução, que vai ser remetido para o Tribunal de Justiça em prazo de 10 dias. Pode usar também a qualquer momento o habeas corpus, né? Qualquer momento que se sentir constrangido ilegalmente o cliente, o advogado pode lançar mão também do remédio jurídico habeas corpus. Mas a princípio é o agravo no prazo de 10 dias. Como exemplo disso, a gente pode citar um pedido de saída temporária. O advogado faz um pedido de saída temporária e o juiz indefere o pedido falando que ele não tem bom comportamento. Vamos dizer assim. Aí, nesse caso, entra-se com agravo, porém, como tem demorado muito, eu aconselho o colega, entra com agravo e entra com habeas corpus, com pedido liminar, que daí dá tempo de até a saída, esse vira liminar e ele conseguir pôr o cliente dele na rua. Quanto à pessoa que já cumpriu a pena, o Estado tem colaborado para a inserção social desse egresso? Doutor, infelizmente não. São jogados de volta, exatamente a expressão é essa, à sociedade que os refuta e ficam perdidos. Como eu disse, o índice de reincidência é 80%. Se eles tivessem o apoio do Estado, que está previsto em lei, para realmente voltarem readaptados, reabilitados, isso não aconteceria, não teríamos um índice tão grande de reincidência. Mas o CNJ tem buscado fazer programas de trabalho, facilidades às empresas que contratem, mas é difícil, o preconceito é enorme, ninguém vai contratar um ex-presidiário. Hoje em dia qualquer pequena empresa puxa os antecedentes e vê lá, não quer nem saber que artigo que é, você tem passagem, você está fora. Então a dificuldade é essa, ele retorna e é um ciclo, e ele sai, e ele volta, ele acaba ficando melhor dentro do que fora. Que já sabe como funciona, já sabe o horário da comida. Eu tenho alguns clientes que falam, agora eu tô bem. Quando ele está dentro da cadeia, então tá tudo invertido. Que fora ele já não se vê mais, ele não se encontra, ele não entende essa sociedade. De tanta lavagem cerebral que é feita dentro da unidade prisional. Então o Estado realmente não colabora com isso. Olha, mediante tudo que a senhora esclareceu para o nosso telespectador, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu sei que parece meio contundente, mas existe cela especial para diferentes níveis sociais? Pergunta interessante, doutor. Não existe essa diferença dentro das unidades. Eu digo por desta cidade que a gente conhece muito, no CDP, o que existe de diferente é um setor que eles chamam de seguro. Nesse setor ficam presos que não podem ter convívio com os demais presos, ou por dívidas de droga, ou por serem parentes de policiais, investigadores de polícia, ou por serem estupradores. Então eles ficam nessa sala separada, sala pequena, de poucos metros quadrados, sem janela. Formação de nível superior? Nesse caso, no caso de nível superior, de algum preso com formação em 2º grau, eles perguntam, você deseja a sua cela especial? Se ele não tem conhecimento, ele fala, desejo, né? Eu tenho esse direito. Aí quando ele chega, ele se arrepende, porque aqui a cela especial é o seguro. Então ele entra no seguro com presos que numa virada, numa rebelião de cadeia, são os primeiros a serem pegos, que eles sobem até pelo telhado, como já aconteceu, os presos de baixo sobem pelo telhado da unidade para pegar os do seguro, antes de qualquer outra coisa. Então ele vai se meter no meio, que ele não deve nada para ninguém, não foi estupro, não foi nada disso, que ele poderia descer para o convívio. Então muitos diretores explicam, eu acho que era melhor o senhor descer para o convívio. Aí a hora que ele toma pé desse conhecimento, a minha cela especial não é tão especial assim, ele desce para o convívio com os demais presos. Mas existe sim essa diferença, mas não é do jeito previsto em lei. De especial não tem nada. É muito interessante essa resposta da senhora, eu acho que se muitos souberem, muitos concursos superiores souberem, né, dessa situação, vão acabar mentindo, dizendo que não tem um curso superior e... Bom, mas o nosso tempo está acabando, vamos a uma última pergunta. A senhora que é presidente da Comissão dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados da OAB Piracicaba, poderia falar se o advogado pode ser preso e se pode, em qual situação?
Doutor, o assunto é quente, né? E eu fico quente, eu vibro com isso, então eu acabo passando até para o telespectador um pouco de ansiedade de falar sobre o tema, mas é paixão, né? Advogado tem que ter paixão. Por isso até que eu sou presidente da comissão que defende os advogados, porque sem paixão a gente não consegue fazer nada. E no caso de uma prisão de um advogado, o que pode acontecer? O advogado pode ser preso? Pode, desde que o crime que ele cometa seja inafiançável. Aí ele pode ser preso em flagrante. E nessa situação de prisão em flagrante, no momento da elaboração do auto, tem que ser acionado um membro da prerrogativa ou da diretoria da OAB, sob pena de nulidade da prisão. Tá? No caso de crime inafiançável, o advogado não pode ser preso em flagrante. Então, por exemplo, um crime inafiançável que o advogado poderia cometer? Furto, por exemplo, estelionato, receptação, vários que são afiançáveis. Ele pode cometer e não pode ser preso em flagrante, teoricamente, tá? Outro caso interessante é o desacato. Hoje em dia os colegas ficam receosos e eu não vou falar, eu não vou brigar com a autoridade ou com o agente do Estado porque ele vai me prender por desacato. Tem uma DIN já recente que diz que o desacato não pode ser motivo de prisão em flagrante do advogado. O máximo que pode ser feito é um termo circunstanciado. Mesmo em relação ao magistrado? Com relação a qualquer agente público, qualquer autoridade, e se a autoridade der a voz de prisão por desacato, ele comete o abuso de autoridade. Infelizmente o nosso tempo está acabando, né? O programa foi muito bom. Eu quero agradecer a presença da doutora Clarissa Magalhães Esteca Ferreira por atender o nosso convite. Doutor, eu que agradeço, fico muito feliz, espero que eu tenha sido clara aos telespectadores que não são advogados e aos advogados que se interessem por essa área, me coloco até à disposição, podem ir no meu escritório, é uma área muito pouco divulgada, a gente não aprende na faculdade, não temos aula de execução penal, na cidade são poucos advogados que trabalham nesse ramo, então espero que eu tenha ajudado um pouquinho. E eu queria aproveitar o ensejo aqui rapidamente e dizer para todos os colegas que a Comissão de Prerrogativas vai estar fazendo plantão a partir do dia 22 de janeiro na Justiça do Trabalho no período da manhã, do dia 22 de janeiro a 22 de fevereiro. Para qualquer dúvida, qualquer representação, qualquer ato atentório à nossa prerrogativa prevista no Estatuto Lei Federal. Então estaremos lá, qualquer dúvida ligar na Casa do Advogado. Obrigado e boa noite. E quero agradecer você também, nosso telespectador que tem nos assistido, e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_Piracicaba @edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos e o Omni.